capítulo 19, livro dos Atos 19. Nós já tivemos, gente, 3 domingos falando aqui sobre o Espírito Santo, o quanto é necessário, o quanto nós precisamos dele. A gente viu que é o Espírito Santo na nossa vida que nos dá força para nos libertar, assim como ele deu força a Sansão para se libertar, que deu força a Sansão para vencer aqueles inimigos que vieram contra ele. A gente viu que é o Espírito Santo que deu a Davi a condição de ser o que Deus queria que ele fosse, o rei em Israel. A gente viu semana passada que foi o Espírito Santo na vida de José que deu a ele a capacidade de interpretar o sonho do faraó e ainda de se tornar governador sobre o Egito. E aí a gente tem aprendido, visto o quanto ele é necessário para a nossa vida. A gente vai ver hoje, gente, algumas coisas que são necessárias para ter o Espírito Santo. Os 3 domingos que a gente estudou, era para mostrar a necessidade que tínhamos do Espírito Santo. Agora vamos ver algumas coisas que precisam para receber o Espírito Santo. Livro dos Atos, capítulo 19, versículo 1. Ele diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Dá uma parada para a gente entender, porque o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias, e aí nas suas viagens ele chega até Éfeso, e quando ele chega naquela cidade, ele encontra um grupo de discípulos, irmão, e acreditando que eles já estavam no Senhor, ele então pergunta: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? O apóstolo Paulo, ele não se preocupa em perguntar: vocês receberam a cura quando vocês creram? Vocês receberam a libertação quando vocês creram? Vocês receberam a paz quando vocês creram? Vocês receberam prosperidade quando vocês creram? Vocês receberam salvação da família quando vocês creram? Ele não perguntou nada disso. E olha, todas essas coisas são coisas importantes e necessárias, mas, gente, não é o principal, não é a prioridade. A prioridade para quem recebe Jesus, para quem aceita Jesus, para quem tem um encontro com Jesus, irmão, a prioridade deve ser o Espírito Santo. É por isso que a preocupação dele, a pergunta dele é: vocês receberam o Espírito Santo quando creres? Irmão, essa deve ser a prioridade da sua vida. Depois que você receber Jesus, depois de ter aceitado Jesus, a prioridade deve ser o Espírito Santo. Irmão, a cura é necessário, a libertação é preciso, a prosperidade todo mundo quer, a paz todo mundo deseja, mas, gente, o que nós realmente precisamos é do Espírito Santo. Isso é o principal na nossa vida. Recebeu Jesus, depois de receber Jesus, irmão, o que nós precisamos buscar é o Espírito Santo. A prioridade na nossa vida deve ser o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo, irmão, vamos alcançar todas as outras coisas. Vai ter paz, vai ter cura, vai ter libertação, e vai ter muito mais do que isso através do Espírito Santo. É o que eu falei da agora. O Sansão se libertou por causa do Espírito Santo. O Davi se tornou rei por causa do Espírito Santo. O José chegou a ser governador no Egito por causa do Espírito Santo. Irmão, a gente está buscando tanta coisa, sendo que o que nós precisamos mesmo
é o Espírito Santo, é a força de Deus, é o poder de Deus na nossa vida que vai nos dar condições de ser, de alcançar, de conquistar aquilo que Deus tem para nós. É por isso que a pergunta dele: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Porque esse deveria ser a nossa prioridade, essa deveria ser a sua prioridade. Ao aceitar Jesus, deveria ser receber o Espírito Santo. E na pergunta do apóstolo Paulo aos Efésios, a gente aprende uma coisa que é preciso para receber o Espírito Santo. Você conseguiu descobrir? Ele disse: vós recebestes o Espírito Santo quando crestes. Então o que eu preciso para receber o Espírito Santo? Eu preciso crer, não apenas crer, já vê isso aí, mas se eu já sou, porque para o apóstolo Paulo, ele achava que aqueles discípulos eram discípulos de Jesus, eles achavam que aqueles homens estavam já em Cristo. Então quando a pessoa já é de Jesus, para receber o Espírito Santo, o que ela precisa é crer na promessa de Deus, crer no Espírito Santo do Senhor, para que ela possa receber. Então, irmão, para ter o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo, é necessário crer. No entanto, continua lendo o versículo 2, ele diz mais: e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja. Quando o apóstolo Paulo pergunta, às vezes, receberam o Espírito Santo quando crestes? Ora, nós nem ouvimos falar que haja o Espírito, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Irmão, eles não ouviram falar, eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Irmão, infelizmente isso é um problema para muita gente. Irmão, a pessoa não sabe, ela não conhece o Espírito Santo. Irmão, ela não ouve falar nada sobre o Espírito Santo. Eu sei que a culpa muito disso é da gente, pastores, que temos que ensinar mais, que temos que falar mais sobre o Espírito Santo. Mas muita gente tem falhado porque não para ouvir. Irmão, não procura conhecer, não procura saber sobre o Espírito Santo, não procura se informar, não procura ouvir sobre o Espírito Santo, ainda não entendeu o quanto ele é importante para a sua vida. E nós precisamos, irmão, procurar ouvir. E nós temos que procurar conhecer, procurar saber mais sobre o Espírito Santo. Versículo 3 diz assim: perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Eles ainda não conheciam Jesus, eles foram até o Jordão, ouviram João Batista pregar, eles se arrependeram e foram batizados, mas eles não conheciam Jesus. Essa é a situação de muita gente, que foi batizado sem conhecer Jesus. Irmão, foi batizado ainda quando era criança. É por isso que a gente não aceita o batismo de criança. É por isso que a pessoa, quando é batizada quando é criança, ela tem que batizar de novo. Por quê? Porque para mim ser batizado, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que crer em Jesus. Eles aqui, eles não conheciam Jesus, eles foram batizados no batismo de João, o João que é o Batista. Aí então Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando Paulo perguntou a eles, eles falaram, nós fomos batizados no batismo de João. Paulo então prega a eles, olha, João batizou para o arrependimento, batizou dizendo que após ele viria outro, este é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo prega a Cristo para eles, eles aceitam Jesus e eles são batizados no Senhor Jesus. Então eles precisavam não apenas crer, eles precisavam também passar pelo batismo. E depois que eles foram batizados, olha no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito e falavam línguas e profetizavam. Então, quando Paulo chega, ele encontra aquele grupo, que eram mais ou menos uns 12, que o Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, eles nem conheciam Jesus ainda. Aí o Paulo pergunta: vocês foram batizados em quê? No João? Não, você tem que batizar em Cristo, você tem que conhecer Jesus que veio. O João só veio preparar o caminho para Jesus. Paulo pregou Jesus para ele, o Paulo batizou eles em nome do Senhor Jesus, e depois que eles foram batizados, irmão, Paulo colocou as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, porque no caso deles, como eles ainda não eram batizados, eles precisavam primeiro passar pelo batismo, ouvir sobre o Espírito Santo, crer no Espírito Santo, para que assim eles pudessem ser batizados. Gente, isso não é uma regra, mas é o padrão. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso primeiro aceitar Jesus, eu preciso passar pelas águas, porque as águas, irmão, vão criar em uma nova criatura, para que o Espírito Santo possa ter a liberdade para poder agir na minha vida, para que o Espírito Santo possa entrar na minha vida. Depois do batismo nas águas, irmão, eu tenho que saber conhecer o Espírito Santo, eu tenho que saber o que é, como é, e crer, porque se eu crer, irmão, não vai ter nada que me impeça de ser batizado. Quando eles foram batizados, eles acreditaram no Espírito Santo, o Paulo colocou as mãos sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veio o Espírito Santo sobre eles, irmão, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar. Irmão, nós precisamos passar por essas coisas, nós precisamos, se já somos de Jesus, se já aceitamos Jesus, se já batizamos nas águas, irmão, nós temos que ouvir do Espírito Santo, nós temos que crer na promessa de Deus, nós temos que crer no Espírito Santo, para que possamos recebê-lo. Se ainda não aceitou Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que batizar nas águas, você tem que crer no Espírito Santo, para que ele venha sobre você, para que ele possa te encher, para que você seja batizado. Então isso é o padrão, isso não é uma regra, tá? Não existe regra para Deus, regra para o Espírito Santo, porque tem muita gente que é batizado às vezes antes mesmo de ser batizado nas águas. A pessoa é batizada no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Então acontece, porque isso aqui é o padrão, mas não é a regra. Então, se eu quero, eu tenho que seguir primeiro o padrão, mas o Senhor pode me batizar no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Mas o padrão é esse. O padrão é: eu aceito Jesus, eu batizo nas águas, eu creio e recebo o Espírito Santo. Mas, como eu falei, o Espírito Santo pode agir diferente. A pessoa ainda não batizou, mas ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Como também a pessoa pode ter aceitado Jesus, ela pode ter batizado nas águas, ela pode crer no Espírito Santo e não receber o Espírito Santo, e não ser batizada no Espírito Santo, porque para alguns, irmão, é preciso alguma coisa a mais. É o que a gente vai ver hoje. Vamos lá em Juízes, capítulo 6. Livro dos Juízes, capítulo 6. Livro dos Juízes. Em todas essas mensagens que eu tenho falado sobre o Espírito Santo, eu tenho usado exemplos conhecidos, eu tenho usado personagens bíblicas que você já ouviu a respeito delas. Eu falei do Sansão, eu falei de Davi, eu falei do José,
Eu vou falar agora sobre o Gideão. Irmãos, são todos personagens bíblicos conhecidos, pessoas que nós já ouvimos mensagens, e muitas mensagens a respeito deles. Pessoas que às vezes a gente ora e pede para Deus: Senhor, faz na minha vida como o Senhor fez com Gideão, faz na minha vida como o Senhor fez com Davi. Deus, o Senhor levantou José, Senhor, me levanta. Nós queremos que Deus faça na nossa vida o que Ele fez na vida desses servos dele, desses heróis da fé. Irmãos, sem parar para pensar que o que Deus fez na vida deles, Deus fez através do Espírito Santo. Então a gente quer que Deus faça na nossa vida o que fez na vida deles, mas nós não estamos nos enchendo, não estamos enchendo a nossa vida como a vida deles foram cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Irmão, Sansão quebrou aquelas cordas e matou aqueles inimigos. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi e fez de Davi, que era só um pastor de ovelha, o rei em Israel. A Bíblia fala que José, o faraó, disse para ele: aonde acharíamos um homem cheio do Espírito do Senhor? Era o Espírito de Deus que deu a esses homens condições, capacidade deles poderem serem o que eles foram, de alcançar o que eles alcançaram. Irmão, eles foram os verdadeiros heróis da fé. Mas por quê? Porque eles eram melhores, mais preparados? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. O que levou eles, o que deu essa condição a eles, essa capacidade a eles, não era a força deles, era o Espírito de Deus na vida deles. Se você quer alcançar o que eles alcançaram, se você quer ter o que eles tiveram, irmão, você precisa se encher do que eles eram cheios. Você precisa se encher do Espírito Santo. Juízes, capítulo 6. Só que para se encher, irmão, algumas coisas são necessárias. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes 6, 11. Ele diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Dá uma parada para a gente entender, porque o povo de Israel, que era o povo de Deus, havia se afastado, tinha feito que era mal aos olhos do Senhor, pecado, virado as costas para Deus, o que deu ao inimigo a liberdade para agir, irmão, e maltratá-los, gente, e maltratou durante muitos 7 anos, o povo de Israel foi maltratado pelos inimigos. Irmão, maltratou tanto, que eles se tornaram muito pobres. Aí quando eles já estavam muito pobres, miseráveis, eles então lembraram de Deus e começaram a clamar, começaram a buscar Deus, e Deus ouviu. Depois que Deus ouviu, irmão, Deus primeiro mandou a eles um profeta com a palavra de Deus. Irmão, Deus primeiro vai mandar a palavra dele. Irmão, Deus tem resposta, Deus tem bênção, Deus tem milagre, mas primeiro Deus vai mandar a sua palavra. Ouça a palavra de Deus, dê atenção ao que Deus está falando, porque primeiro vem o profeta com a palavra, e depois que Deus mandou o profeta com a palavra, Deus mandou o anjo dele, e o anjo do Senhor vai até o cavalo, aonde o Gideão estava malhando trigo. Quando o anjo aparece ao Gideão, o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmão, o Senhor estava vendo a atitude dele, o Senhor estava vendo o que o Gideão estava fazendo para salvar o trigo, era um dos poucos que estava fazendo alguma coisa. Então Deus manda o seu anjo até o Gideão, irmão, para escolher o Gideão, para levantar o Gideão. Mas, versículo 13, mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e o que é feito, de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Dá uma parada bem aí, porque quando o anjo diz a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, irmão, Gideão olha para a situação dele, olha para a situação de Israel, e ele diz: se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Espera aí, como é que Deus pode ser conosco, se tudo isso está acontecendo, essas coisas ruins? Espera aí, eu ouvi tanta coisa que Deus pode fazer, ora, Deus não fez maravilhas, por que está acontecendo tudo isso? Irmão, Gideão estava certo. Como é que Deus poderia ser com eles, se eles estavam naquela situação, se eles estavam naquele sofrimento? Irmão, a gente passa por luta, a gente passa por provas, a gente passa por dificuldade, mas eles estavam há 7 anos, irmão, 7 anos oprimidos pelos inimigos, 7 anos sofrendo. Irmão, não é que Deus, não é que o Gideão estava certo, mas Deus não estava com eles mesmo, não. O sofrimento daquele povo era uma certeza para o Gideão: não, Deus não está com a gente. Como é que Deus está conosco se está acontecendo tudo isso? Irmão, tem que parar para pensar. Espera aí, eu passo por luta, por prova, mas é uma luta que nunca acaba, é um problema que nunca resolve. Espera aí, se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus é comigo, por que essa situação nunca muda? Se Deus é comigo, que problema é esse que não tem solução? Irmão, nós precisamos parar para pensar. É a mesma pergunta que a Marta e a Maria fizeram. Elas disseram: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Elas estavam certas. Se o Senhor estivesse ali, o Lázaro não teria morrido mesmo, não. Gideão está certo. Peraí, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso? Por que nós estamos passando por tudo isso? Aí tem uma coisa que ele está errado. Continua lendo, ele vai dizer: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Ele está enganado. Não foi Deus que desamparou eles, foram eles que se afastaram de Deus, foram eles que se distanciaram. Irmão, o pai do Gideão, ele tinha um altar para um Deus estranho. O próprio pai do Gideão tinha um altar para um Deus estranho, e está aqui o Gideão dizendo: por que Deus nos desamparou? Não foi Deus, foram eles que desampararam, foram eles que se afastaram, foram eles que fizeram o que era errado, e o Gideão não conseguia ver isso. O pai dele tinha um altar em casa para um Deus estranho, mas o Gideão não conseguia ver o erro do pai, o erro deles, estava culpando a Deus, como tem muita gente culpando Deus. Por que Deus não fez nada? Por que Deus não agiu? Irmão, porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus. A pessoa não consegue ver o seu erro, ela não consegue ver a sua falha, ela não consegue ver o seu pecado, e está culpando Deus, está reclamando com Deus, está se lamentando com Deus, como que se Deus tivesse desamparado, como que se Deus não tivesse feito nada. E não é Deus, somos nós, são os homens que se afastam de Deus, que fazem coisas erradas, que nem mesmo conseguem reconhecer. O pai do Gideão tinha um altar na casa dele para o Baal, e o Gideão não lembrava do altar do pai dele. Então ali Deus desamparou, Deus virou as costas para nós. Foram eles que viraram as costas para Deus. Não foi Deus que deixou, que desamparou. Não é Deus que te abandona, não é Deus que não olha para você, é você que não olha para Deus, é você que tem cegado para os seus erros e acha que o problema é Deus que não olha, que não ajuda, é Deus que não faz nada, enquanto somos nós que temos errado, pecado e nos afastado de Deus. Mas o Senhor estava ali para mudar aquela situação. Versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Irmão, Deus estava chamando Gideão, Deus estava escolhendo Gideão para mudar aquela situação. Assim como Deus olhou para mim, olhou para você, Deus escolheu você para, através de você, irmão, mudar qualquer situação, mudar seja o que for preciso mudar. Era Deus escolhendo, era Deus chamando Gideão para mudar aquela história. Mas quando ele escuta o chamado de Deus, versículo 15: e ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel?
eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa. Ora, irmão, Deus falou: Gideão, não te escolhi eu, fui eu que te escolhi. Irmão, quando Deus escolhe, Deus não olha para o que você é, para o que você tem, irmão, Deus olha para o que Ele vai fazer na tua vida. Irmão, Deus olha para o que vai acontecer. E Deus, quando olha para mim, Ele não olha só para o meu momento, Ele olha para a minha história, Ele olha lá para frente, Ele sabe as coisas que vão acontecer. Deus não veio até mim à toa, Deus não veio até você à toa. O problema é que quando Deus vem a nós, a gente olha para nós, a gente olha para a nossa condição. Gideão diz para o Senhor: Senhor, quem sou eu? Pois a minha família é a mais pobre. Gideão sabia que os inimigos eram muitos, e para derrotar os inimigos, precisava de um exército. Ele está dizendo: a minha família é mais pobre, eu não tenho dinheiro para pagar um exército, Senhor, você está errado, eu não tenho condição de pagar um exército, minha família não tem dinheiro para levantar um exército. Gideão diz também assim: Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai. Ninguém ouve o menor, ninguém dá atenção para o menor. Irmão, Davi foi esquecido, não foi chamado, porque ele era o menor. Então ninguém ouvia o filho menor, o filho mais novo, ninguém dava atenção. Senhor, você está errado, eu sou o menor, ninguém vai me ouvir, ninguém vai aceitar o chamado. Irmão, Deus não olha para o que você é, para o que você tem. Irmão, quando Deus vem até nós, Ele está vendo o que Ele vai fazer na nossa vida, o que Ele vai fazer através de nós. Deus não depende da sua força, da sua capacidade, das suas condições. O que Deus espera é só a sua obediência. Continua lendo o versículo 16, ele diz: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Gideão, porquanto eu hei de ser contigo. O que nós precisamos é Deus conosco. Irmão, Deus com você, você vai vencer o mal, você vence o inimigo, você vence o problema, você vence o que se levantar. Deus sendo contigo, Deus está dizendo: eu hei de. Deus, você não precisa da riqueza da tua família, você não precisa ser o maior na tua casa, o que você precisa é de mim. Eu contigo, eu vou ser contigo, e sendo contigo, você vai vencê-los, como se fosse um só homem. Deus está dizendo: eu hei, irmão, de ser contigo. E Deus era com eles, principalmente no Velho Testamento, de duas maneiras. Deus era com eles enviando o seu anjo, como Deus fez lá com Ezequias, enviou o seu anjo. Outra maneira de Deus ser com eles era Deus mandando o Espírito Santo, como Deus enviou ao Sansão, como Deus enviou a Davi. Isso era uma maneira de Deus ser com eles. Deus está dizendo: eu hei de ser contigo, eu vou estar com você, você vai vencer. Continua lendo, 17. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dar-me um sinal de que és o que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E diz: eu esperarei até que voltes. Gideão, depois que ouviu tudo aquilo, irmão, Gideão não foi acreditando, Gideão não foi aceitando, Gideão vai colocar a prova. Gideão vai pedir um sinal. Ora, peraí, se é o Senhor mesmo que fala comigo, me dá um sinal. Irmão, nós temos que aprender isso, gente. Nós temos que aprender a colocar à prova os espíritos. A Bíblia diz: provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Irmão, a gente está aceitando qualquer coisa, porque Ele revelou para mim, porque ela profetizou na minha vida, e a pessoa está aceitando. Irmão, se é de Deus, tem que ter um sinal, eu tenho que confirmar, eu tenho que ter a certeza. Peraí, se é o Senhor que fala comigo, me dá um sinal. Eu vou trazer ali um presente, então o Senhor espera até eu voltar, porque os Gideão sabiam que se fosse o Senhor, irmão, ia ter um sinal. Irmão, eu tenho que aprender a buscar isso, irmão, saber se é de Deus de verdade, se aquela palavra, se aquele anjo, porque a Bíblia diz que Satanás se transforma até em anjo de luz, para enganar os eleitos, se possível. E a gente está ouvindo, a gente está aceitando, não, porque Deus me revelou. O diabo também revela, e tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo perturbada por uma revelação maligna.
ou não, deu ouvidos, aceitou, não porque Deus me revelou que esse homem não é o teu homem da tua vida, não. Ora, a mulher é casada, se a mulher é casada, aquele é o marido dela, é o homem da vida dela. Mas a pessoa está dando ouvidos, sem procurar saber o sinal, saber se a coisa vem de Deus ou não. Irmão, pare de dar ouvidos, pare de se deixar levar por revelação, por profecia, pare disso e comece a ouvir Deus. Coloque à prova os espíritos para saber se a coisa é de Deus ou não. Pare de dar ouvidos, porque, irmão, Satanás vai usar o que ele puder. Irmão, até os eleitos serão enganados, que a Bíblia fala. E a gente está dando corda, a gente está dando ouvidos, está dando atenção. Gideão, você espera um pouquinho, eu vou ali pegar eu quero um sinal, eu quero saber se realmente isso vem de Deus. Irmão, você tem que saber se vem de Deus ou não, para você acreditar, para você dar atenção. Continua lendo, ele diz assim, então entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos, e um efa de farinha. A carne pôs no azafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do cavalo, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não. Gideão, então, peraí, me dá um sinal que é o Senhor mesmo que está falando comigo. Espera aí que eu vou preparar um presente. Se for o Senhor, vai acontecer alguma coisa diferente. Gideão foi lá, preparou um cabrito, pão, colocou, o anjo falou: coloca ali na pedra, colocou derrama o caldo em cima, derramou. O anjo pegou o cajado dele, quando colocou, o irmão, saiu fogo, que consumiu aquilo tudo. O anjo desapareceu. Era o sinal para o Gideão ter a certeza que aquele que falava com ele era um anjo de Deus. Para a certeza que aquela palavra vinha, irmão, procure saber se vem de Deus, gente. Não vai dando corda, não vai acreditando em tudo que ele fala. Procure saber se realmente é de Deus ou não. Quando Gideão teve a certeza que era de Deus, aí ele ficou preocupado. Ai de mim agora, porque eles diziam o seguinte: quem via o anjo de Deus morria. Ai de mim agora que eu vou morrer. Aí Deus veio e falou com ele de novo: olha, não se preocupa não, você não morrerá. Irmão, se Deus tem obra, irmão, você não vai morrer. Irmão, você não tem que se preocupar com a morte, se você serve a Deus. Irmão, se Deus chamou, se Deus escolheu você, irmão, você não tem que se preocupar com a morte. Porque se chegar a tua hora, irmão, vai chegar a tua hora e acabou. Mas se não é a tua hora, se Deus ainda tem obra, se Deus ainda tem planos, irmão, você não tem que se preocupar com, você não tem que ter medo de morrer. Ora, Deus escolheu o Gideão, agora o Gideão está preocupado de morrer. Ai de mim agora eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. Não, Gideão, sai morrer coisa nenhuma não. Tenha paz, minha irmã, tenha paz. Meu irmão, tenha paz. Deus não escolheu você? Então não fique preocupado não se vai morrer. Pastor, morreu tanta gente. Você acha que Deus não sabe quem morreu? Deus não sabe quem ficou vivo? Ei, para de se preocupar, irmão. Se Deus escolheu você, se Deus tem um plano na sua vida, não vai morrer. Não tenha medo de morrer. Continua lendo, ele diz mais. Versículo 24. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra do Asbierita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? Viu Gideão reclamando com Deus, que Deus desamparou, e o pai dele tinha um altar de Baal, que ele mesmo não parava para lembrar, para olhar para as coisas erradas, que estava dentro da casa dele.
A gente está reclamando com Deus. Irmão, esse era o povo que clamava, que queria que Deus nos ajudasse, que Deus nos livrasse. É o povo que clamava a Deus, mas adorava ao Baal. Pois é, a gente quer que Deus nos ajude, irmão. Mas será que não tem um altar aí de Baal? Coisa errada. Continua lendo. E corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então, depois que o Gideão confirmou era Deus, levantou o altar para o Senhor, depois Deus aparece a ele. Gideão agora é o seguinte: vai na casa do teu pai, pega o segundo boi de 7 anos, era um boi, gente, que eles preparavam, cuidavam deles, até completar os 7 anos, para oferecer ao Baal. Deus está dizendo, pega o boi, o segundo boi, que é o de 7 anos, pois é, derriba o altar de Baal. Irmão, não dá para esperar Deus agir se não quebrar o altar, se não derrubar o altar. Ele diz, e derriba o altar de Baal, e corta o bosque, pega a madeira do altar e faz um novo altar para o Senhor, e ali oferece o boi, o segundo boi. Irmão, Deus está mandando destruir o altar, e o que deveria ser oferecido ao Baal, vai ser oferecido agora, é a Deus. O boi que foi preparado para o Baal, não vou dar para o Baal, não vou dar para Deus, eu vou entregar ao Senhor. Então o Gideão vai lá e faz um altar, e oferece o boi ali naquele altar. Versículo 27, então Gideão tomou 10 homens, dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-los de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadrilhando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho. Para quê? Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se pusessem contra ele, contenderei vós por Baal? Livrá-los eis vós? Olha o que ele diz, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será? Gente, isso aqui é muito interessante. O Gideão, Deus mandou, derruba o altar de Baal e sacrifica o boi, o segundo boi. Gideão não foi de dia porque estava com medo do pai e dos homens da cidade. Gideão vai lá e vai de noite, derruba o altar, corta os bosques, mata o boi no altar que ele levantou. De madrugada, quando os homens levantam para adorar o Baal, irmão, o altar do Baal estava destruído. O boi foi sacrificado no altar do Senhor. O povo ficou indignado. Os homens ficaram revoltados. Quem foi que fez isso? Quem foi? Aí investigaram, foi o Gideão. Vão lá na casa do Joás. Joás, coloca o Gideão para fora, para que ele morra, porque destruiu o altar do Baal. O Joás, o altar era dele. O Joás disse, espera aí, vocês vão brigar por Baal? Ora, que Baal contenda. Quem é que vai se levantar contra ele hoje ainda, que não vai morrer agora? Irmão, o Joás, que era para estar furioso com o Gideão, irmão, ele vai defender o Gideão, ele vai tomar as dores. Ele falou, olha, quem é que se levantar contra ele que não morra hoje? Quem tocar na vida dele vai morrer hoje. Irmão, quando Deus manda você fazer uma coisa, você não precisa ter medo. Irmão, aquele que te deu a ordem vai te dar proteção também. Ele vai ter o cuidado de você. Você não tem que ter medo de obedecer a Deus, de fazer o que Deus manda. Deus falou, vai lá Gideão, corta, derruba o altar. Ele ficou com medo do pai dele. Irmão, agora é o pai dele que está defendendo ele. O altar era do pai, mas o pai, quando o altar foi derrubado, irmão, Deus tocou no pai, defende o Gideão. Está ali o pai, quem vai tocar nele agora? Quem é que vai querer mexer nele aqui agora? Que não morra hoje mesmo.
O pai do Gideão, que o altar era dele, e está defendendo o Gideão. O problema é do Baal que derrubou o altar dele. É ele que resolve o problema. Irmão, não tenha medo de confiar em Deus. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de fazer o que Deus mandou você fazer. Se Deus deu uma direção, irmão, além da direção, Deus vai dar a proteção, a segurança que você precisa. É só fazer o que Deus manda. Está aqui o pai do Gideão defendendo ele. Quem é que vai tocar nele? Que não vai morrer agora. Continua lendo. Ele diz mais. Deixa eu ver, continua o versículo 32, 31. Ele diz: qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Ele diz: se Baal é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram foi o seu altar, que o Baal resolva a situação. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Sabe o que eles estão fazendo, gente? Eles estão lançando uma palavra de maldição para o Gideão. Eles queriam matar o Gideão. O pai falou: ninguém vai matar não, quem se levantar contra ele vai morrer hoje de manhã ainda. Ora, se Baal é Deus, que Baal contenda. Aí o povo levantou uma palavra de maldição: que Baal contenda contigo. Mudaram o nome de Gideão para Jerubbaal. Quer dizer o quê? Baal contenda Gideão. Baal vai te pegar, Gideão. Baal vai resolver essa situação com você. Você vai ver o que Baal vai fazer contigo. Aí, gente, me diz, o que foi que Baal fez com Gideão? Nada, porque Gideão era de Deus, porque Deus era com ele. Irmão, se Deus é comigo, eu não tenho que ter medo de palavra, de maldição, eu não tenho que ter praga, tenho que ter medo de praga, eu não tenho que ter medo de Baal, de demônio, de espírito, eu não tenho que ter medo de nada disso. Se Deus é comigo, pode lançar a tua praga, maldição, pode fazer a macumba, pode fazer o que você quiser. Se Deus é comigo, não vai ter nada. Eles lançaram a praga: o Baal vai resolver com você, Gideão. Baal não fez nada com Gideão. Baal não tocou em Gideão, porque Deus era com ele. Irmão, se Deus é com você, você não precisa ter medo de praga, de maldição, de macumba. Porque fizeram uma macumba para mim. Irmão, você está com medo de quê? A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Irmão, se você está em Deus, você pode descansar. Fizeram macumba. É a história de novo da mulher que me ligou, porque a vida dela está destruída, porque essa pessoa fez macumba para ela. Eu falei: se a sua vida está destruída, não é por causa da macumba, é porque você não serve a Deus, é porque você não busca a Deus, é porque você não tem compromisso com Deus. Porque se você servisse a Deus, não ia ter macumba que destruiria a tua vida. Não tem, gente. A gente está dando corda, fica com medo. Irmão, não é para ter medo, não. Eu já contei para vocês, não já? Que fizeram macumba para minha esposa. Fizeram macumba para ela, gente. Minha esposa tem os trabalhos dela. Aí teve uma lá que não deu certo o trabalho. E aí ela ficou com raiva da minha esposa. Raiva, inveja, sei lá. Aí disse que ia fazer macumba para ela. Diz que fez. Uma outra que falou: olha, ela fez macumba para ti. Deixa isso para lá. Aí depois de um tempo, essa aí que falou que tinha feito macumba foi lá. E minha esposa trabalhava, era só em casa. Mas depois da macumba, irmão, minha esposa alugou uma casa, comprou mais máquinas, começou a ter mais serviço. Aí a mulher foi olhar: rapaz, depois da macumba tu ficou, foi melhor. Irmão, você é de Deus, você não tem que ter medo de macumba, gente. Não tem, não vai. Aí o demônio falou lá que a macumba não deu certo porque ele não achou o endereço. A gente deu conselho: na próxima pede comprovante de residência que a gente dá. Irmão, está com medo que Baal vai fazer, gente? Está com medo que o demônio vai fazer? Irmão, para. Você está servindo, o que você precisa é estar com Deus, é servir a Deus, é isso que você precisa. Irmão, você não tem que ter medo. Baal não é nada. Eu vou jogar uma macumba, pode jogar 2, 3, 4, 10 macumba. Eu vou colocar o teu nome na boca do sapo, vai se converter o sapo. Para de ter medo do que vão fazer. Para de se preocupar com o que estão fazendo, com as palavras de maldição. Ora, irmão, você não está servindo a Deus.
você não é de Deus, Deus não é com você. Então se Deus é com você, você não tem que se preocupar com nada disso. Você tem que se preocupar em servir a Deus, em andar na presença de Deus. Baal vai contender contigo. O Gideão, Baal não fez nada com o Gideão. Baal não pôde nem tocar no Gideão, porque Deus era com o Gideão. É o que você precisa. Continua lendo, tem mais. Versículo 33. Diz: e todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Aí o principal diz: então o Espírito do Senhor revestiu, o qual tocou a buzina, e os asbieritas se ajuntaram após ele. Irmão, depois Deus falou para o Gideão: porquanto eu hei de ser contigo. Lembra que eu falei que Deus era com eles, ou mandando um anjo, ou através do seu Espírito. Deus falou a Gideão, Deus escolheu Gideão. Deus disse a Gideão: eu vou ser contigo. Irmão, mas o Espírito Santo só veio sobre ele depois que ele derrubou o altar do Baal. Olha, Gideão era o escolhido de Deus. Gideão tinha a promessa de Deus. Gideão acreditou, irmão, que era o Deus mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus só veio sobre ele depois que ele quebrou o altar do Baal. Irmão, a pessoa pode ser de Deus, ou ela pode ter aceitado Jesus, pode estar na igreja, ela acredita na promessa de Deus. Mas, irmão, se não quebrar os altares de Baal, irmão, se não tirar o altar da mentira, do pecado, do adultério, da prostituição, irmão, quantas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, querem Deus com elas para vencer, querem Deus com elas para crescer, para alcançar, e para você poder ter Deus é através do Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo vai vir se tem um altar de Baal? Se tem um altar, irmão, do pecado na vida da pessoa, tem um altar de prostituição, tem um altar de mentira, de mágoa, de rancor, de ódio. Quantas pessoas que estão buscando o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus com você, é Deus na sua vida, é Deus operando em você, mas não vai ter se não quebrar o altar. Deus prometeu, Deus escolheu, Deus prometeu, Ele acreditou. Mas o Espírito Santo só veio depois que o altar foi quebrado. Irmão, enquanto não quebrar o altar do pecado, enquanto não tirar o que está errado, enquanto não consertar a vida, irmão, não vai ter Deus com você, não vai ter o Espírito Santo te enchendo. O Espírito Santo revestiu Gideão, e você sabe o que foi que aconteceu depois disso. Gideão, irmão, derrotou aqueles soldados. Gideão convocou o povo. Lembra que ele falou? Eu sou mais pobre, eu sou menor. Mas quando ele tocou a buzina, convocou, irmão, todo o povo de Jezreel veio para junto dele. Não foi só de Jezreel, não, foi o povo de todo Israel, irmão, veio se juntar com ele. Deus nem precisou de todo o povo, só 300 foi suficiente. Irmão, nós sabemos o que foi que Deus fez através do Gideão. Mas o que Deus fez através do Gideão, Deus fez pelo Espírito de Deus, que o revestiu. Mas para que o Espírito de Deus viesse sobre ele, irmão, ele quebrou o altar do Baal. Primeiro ele quebrou aquele altar que não era de Deus. Eu tenho que tirar da minha vida o que não é de Deus. Qual é o altar que não é de Deus? Irmão, quantas pessoas que aceitaram Jesus, que batizaram nas águas, mas tem um altar de mágoa, tem um altar de rancor, de ódio dentro do seu coração. Quantas pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda tem um altar de mentira, irmão, de prostituição, de adultério, e querem que Deus dê vitória. Irmão, Deus dá vitória através do Espírito Santo. Mas como, irmão, se tem um altar do Baal? Como é que Deus vai ser com você? Como é que Deus vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida? Se tem um altar lá que não é de Deus, e Deus não vai habitar num templo que não é dele. A Bíblia diz que vós sois o templo do Deus vivo, você é o templo do Espírito Santo. Mas como que ele vai habitar neste templo, se dentro deste templo tem um altar de Baal? Se dentro deste templo tem pecado, tem coisa errada? Gideão, antes de Deus revestir o Gideão quebra o altar de Baal, quebra, tira aquele altar que não é de Deus.
tira aquelas atitudes que não são de Deus, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, tira o pecado que não é de Deus, porque Deus escolheu você, assim como Deus escolheu Gideão, e Deus quer fazer em sua vida a obra dele, mas a obra de Deus é feita através do Espírito dele, mas para o Espírito dele vir, o altar tem que ser quebrado, o altar tem que ser tirado. Irmão, além de ter aceitado Jesus, além de ter sido batizado, além de crer no Espírito Santo, irmão, muitos precisam quebrar os altares. Irmão, tem gente que o altar está muito tempo no seu coração, dá mágoa, não perdoa, porque me traiu, porque fez isso, porque fez aquilo. Enquanto não quebrar o altar, não tem Espírito Santo, e sem Espírito Santo, irmão, não tem obra de Deus, não tem uma vitória de Deus, não tem o agir de Deus, porque Deus age através do Espírito Santo. É o Espírito Santo. A partir daqui a história do Gideão é outra. Ô irmão, Deus quer fazer outra história para você, mas é através do Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo revestir o Gideão, Gideão quebrou o altar de Baal. Quebre o altar de Baal, quebre todo altar que não for de Deus, tire da tua vida aquilo que não é de Deus, tire o altar da mentira. Irmão, quando as pessoas têm um altar da mentira na sua vida, a mentira de Satanás, e a pessoa tem um altar da mentira na vida dela, irmão, quebre o altar, porque o Espírito Santo é para você também. A promessa de Deus é: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus quer cumprir a promessa dele na tua vida também. Deus quer que você seja cheio, que você seja batizado, que você, irmão, seja completo com o Espírito Santo. Mas para recebê-lo, o altar precisa ser quebrado. Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso crer, batizar nas águas, eu preciso crer no Espírito Santo. E alguns precisam quebrar alguns altares que estão atrapalhando a sua vida, alguns altares que estão impedindo a obra do Espírito Santo na sua vida. Vamos quebrar esses altares? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Irmão, o Espírito Santo quer te revestir. Meu irmão, o Espírito Santo quer te encher, o Espírito Santo quer te batizar, ele quer fazer na sua vida a obra dele. Mas para isso, o altar tem que ser quebrado de Baal, tem que levantar um altar para Deus, um altar aonde o Espírito Santo vai ter liberdade para se manifestar. Irmão, tem que ter um coração limpo, um coração puro. Feche teus olhos, Senhor meu Deus. Oh Pai amado, santo, grande, maravilhoso, Deus poderoso, obrigado Senhor. Meu Deus, precisávamos ouvir, Pai. Meu Deus, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que é o poder de Deus, é Ele que é a capacidade de Deus, é Ele que é a unção de Deus sobre a tua vida. É através dele que você alcançará, conquistará, receberá tudo que Deus tem para você. Mas para isso, irmão, você primeiro precisa aceitar Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você primeiro precisa se entregar a Ele, aceitar, receber. Você precisa receber. Você precisa se entregar ao Senhor Jesus. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você que já aceitou Jesus, já batizou, você precisa crer no Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: receber quando crede. Você precisa crer para que você receba o Espírito Santo. Ou talvez o que você está precisando é quebrar um altar, é quebrar um altar de Baal, quebrar esse altar da mágoa, do pecado, quebrar esse altar da mentira, do engano. Quebra esse altar dos vícios, quebra esse altar da bebedeira, do cigarro, quebra esse altar hoje, ou da pornografia, quebra esse altar hoje.
porque o Espírito Santo quer revestir você, o Espírito Santo quer encher você, o Espírito Santo quer usar você, o Espírito Santo quer agir em você. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito de Deus. Ah, Senhor, desperta-nos, Senhor. Ah, Senhor, mostra. O Senhor disse a Gideão o que ele precisava fazer. Meu Deus, diga a essa pessoa, fala com ela, mostra a ela o que precisa, o altar que tem que ser quebrado, o erro que tem que ser consertado. Ajuda ele, ajuda ela, Senhor. Desperta, Pai, desperta, em nome de Jesus Cristo. Ajuda esta pessoa a quebrar esse altar, a quebrar, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, que está impedindo ela de ser cheia, de transbordar no teu Espírito, tudo que está impedindo ela de ser alcançada pelo teu Espírito. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, vem nos revestir, vem nos encher, vem como o Senhor veio sobre Gideão. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Declare, meu irmão. Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha-me, peça para ele, Espírito, encha minha vida. Peça para ele, Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, e assim as mãos declarem. As minhas mãos eu quero levantar. Levante para o Senhor as tuas mãos. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, Espírito, encha minha vida, encha minha vida. Peça para ele, Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
exaltando a Ele. Glória, 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 glória. Oh Santo, grande e poderoso, oh vai dando glória, vai exaltando, vai engrandecendo, vai exaltando. Ele marcha, aleluia, 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 da oh, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre o meu ser, vem Espírito Santo me encher. Eu quero ser cheio de ti, eu quero ser cheio do Senhor. Vem Espírito Santo, aleluia, 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 eleva a lamara, eleva a lamara, Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Irmão, é o desejo de Deus, gente, é a vontade de Deus que você seja cheio. Ele quer que você seja cheio. Ele sabe o quanto nós precisamos do Espírito Santo, o quanto você precisa, e por isso que Ele derramou o Espírito. Agora é você entrar debaixo do Espírito Santo, é você crer no Espírito Santo. Se não aceitou Jesus, aceita, batiza nas águas. Se tem algum altar para ser quebrado, quebra. Irmão, só não perca o Espírito Santo, porque a obra que Deus quer fazer na tua vida, ela será feita